Sistema de numeração decimal, a classe dos milhões. Nosso assunto de hoje. Bora lá estudar. Nós já vimos, né, que a gente, para cada 3 ordens, a gente forma uma classe completa, certo? Então, a gente tem as unidades, dezena, centena na primeira classe, né, que é a classe das unidades simples. Temos unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar na classe dos milhares. E temos, agora que nós vamos ver, né, a ordem das unidades de milhão, dezena de milhão e centena de milhão na classe dos milhões. Esse número que eu coloquei aqui é o maior número que a gente consegue formar com 6 algarismos. 999.999. Né? Esse é o maior, certo? O menor, né, que a gente consegue fazer com os 6 algarismos, a gente faz o quê? 100 mil. O maior, 999.999. Quando eu tenho esse número, o que acontece se eu acrescentar mais uma unidade nesse número? Eu vou ter que observar que unidade, eu vou acrescentar é aqui. Né? Eu não vou acrescentar uma unidade aqui, nem aqui, é unidade simples. Então, eu vou acrescentar esse 1 aqui. Então, se eu somar mais 1 aqui, né, se eu fizer esse 9 aqui, mais 1, eu vou ter 10. Então, 10 unidades, elas não podem permanecer nas unidades, porque a cada 10 unidades eu formo uma dezena. Então, 9 mais uma dezena, eu vou ter 10 dezenas, que vão corresponder a uma centena. Então, 9 mais 1, eu tenho 10 centenas, que corresponde a uma unidade de milhar. Então, 9 mais 1, 10 unidades de milhar, que correspondem a uma dezena de milhar. 9 mais 1, 10 de novo. 10 que corresponde a quê? A uma centena de milhar. Quando eu somo 9 centenas de milhar que eu já tinha, mais uma centena de milhar, eu também vou ter 10 centenas de milhar. Essas 10 centenas de milhar, o que me acontece? Elas correspondem a uma unidade de milhão. E aí eu vou entrar na terceira classe, né? Vou estar na 7ª ordem e vou ter formado o número 1 milhão. Tá? Eu faço a leitura, né? 1 milhão, apesar do número ser grande, a escrita é pequena. E quando eu vou escrever, eu vou separar essas classes aqui com o ponto, né? Cada classe aqui eu vou separar com o ponto, que vai me favorecer a leitura, a decomposição e outros trabalhos mais com o número. Na sequência, eu coloquei um outro número aqui. Nesse aqui, eu já tenho o quê? Algarismos em todas as ordens e algarismos diferentes de zero. Eu só tenho zero aqui na ordem das dezenas. Então, como que eu vou fazer a leitura disso? Né? Muita gente faz uma confusão. Se você tem os pontos separando aí as classes, você vai ler pelas classes. Né? Então, aqui ó, eu tenho unidades simples, eu tenho milhares e eu tenho milhões. Então, eu vou ler dessa forma. Então, eu vou começar a leitura. Eu vou ler o quê? 1.432.105. Certo? Então, eu vou ler por partes. Porque é exatamente para isso que esse ponto, ele me serve para me auxiliar na leitura do número, porque ele me mostra a separação em classes. Na sequência aqui, eu tenho um outro número, só que agora eu já tenho 5, ó, eu já tenho, na ordem dos milhões aqui, eu já tenho 2 ordens. Então, eu tenho 3, 6, eu já tenho 8 algarismos, né? No último eu tinha 7. Então, agora o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu tenho a separação por classes e eu vou fazer a leitura a partir das classes. 21 milhões, 2.005. Por quê? Eu não vou ficar lendo zeros, né? Eu vou ler aquilo que eu tenho. Então, aqui 21 milhões, 2.005. Nesse aqui, eu já tenho os 9 algarismos, eu tenho as 3 classes completas. E aqui eu já coloquei, né, a escrita convencional sem o quadro. Então, eu tenho aqui as unidades simples, as unidades, né, aqui a classe dos milhares e aqui a classe dos milhões. Então, eu vou ler dessa forma: 134.678.102. Compreendido? Quando eu escrevo qualquer número, né, por menor ou por maior que ele seja, cada ordem tem um valor, não é isso? Então, unidade vale 1, dezena vale 10, centena vale 100. Então, de acordo com a ordem que esse
número ocupa, ele vai ter um valor diferente dentro do numeral. Então, aqui o 2, ele ocupa a ordem das unidades. Então, 2 vezes 1, porque cada unidade vale 1, 2 unidades. O 5 ocupa a ordem das dezenas. Então, 5 vezes 10, 50 unidades ou 5 dezenas. O 1 ocupa a ordem das centenas. Então, 1 vezes 100 ou 100 unidades, ou uma centena. 8 ocupa a ordem das unidades de milhar. Então, 8 vezes 1000, que corresponde a 8.000 unidades ou 8 unidades de milhar. O 7, ele ocupa a ordem das dezenas de milhar. Então, 7 vezes 10.000, que é igual a 70.000 ou 8 dezenas de milhar. Ou 7, né? Aqui é o 7 dezenas de milhar. Perdão, tá, gente? Eu digitei errado aqui para consertar. Ou 7 dezenas de milhar. Aqui eu tenho 6. Esse 6, ele ocupa o quê? A ordem das centenas de milhar. Então, vai ser 6 vezes 100.000, que corresponde a 600.000 unidades ou 6 centenas de milhar. O 4, que ocupa a ordem dos milhões agora, né? Já é unidade de milhão. Então, 4 vezes 1 milhão, que corresponde a 4 milhões de unidades ou 4 unidades de milhão. 3 ocupa a ordem das dezenas de milhão. Então, vão ser 3 vezes 10 milhões, que corresponde a 30 milhões de unidades ou 3 dezenas de milhão. E o 1, que ocupa a ordem das centenas de milhão. Então, que vai corresponder a 1 vezes 100 milhões, que é igual a 100 milhões de unidades ou uma centena de milhão. Atentos ao valor das ordens, ao algarismo que as ocupa, para que vocês possam fazer a correspondência adequada na hora de decompor ou de compor um número, correto? Então, vamos lá.